Gente, Gustavo Ziller é um nome que chegou no meu ouvido, sei lá, deve ter uns 40 anos que eu ouço falar sobre ele. Ele nem tinha nascido, né? A gente se encontrou na maternidade, foi isso? É, tipo, não, mas você é mais jovem que eu, né? Quantos anos você tem? 48. Gente, é uma pessoa muito jovem, né? Praticamente um neném. Eu tinha 5 anos quando ele nasceu. Mas olha, Gustavo Ziller sempre foi um nome meio emblemático pra mim, sabe? Aí não, porque o Gustavo Ziller, e aí eu fui te descobrindo. Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou foi num projeto da Casa Mirador. Perfeito. E tal. E aí eu fui entendendo quem você era, depois a gente foi conselheiro de uma mesma empresa, até parece que eu conselheira, né? E eu não sei definir você, porque você é empresário, agitador cultural, né? Você tem tantas vidas numa vida só. Então eu queria que você, se eu te perguntasse hoje assim, se a gente se encontrasse no cume de uma montanha. Boa. E eu te perguntasse assim, você mexe com o quê? O que você ia falar? Eu vou te responder da mesma forma que um amigo meu que escala comigo, nepalês, budista, sherpa, respondeu quando eu fiz essa pergunta para ele. Né? O que você faz? Se eu te encontrasse no topo de uma montanha, o que você faz? E aí ele respondeu de uma forma muito lúdica, que eu achei lindo, Cris, que foi assim: eu não sou um guia. Se você me considera um guia, está errado. Eu sou a pessoa que vai te ajudar a realizar os sonhos que você tem. Uhum. Eu estou numa fase da vida que eu estou muito focado na prosperidade das pessoas que eu amo. Uhum. Então, o meu principal trabalho, é claro que eu já estou no 2º ano como atleta profissional, então o dinheiro que eu faço vem do esporte, Sim. Vem das palestras. Então hoje a minha remuneração é basicamente falar para um grupo de pessoas, ser contratado para isso e fechar patrocínio e ações especiais no esporte que eu pratico. Né? Beleza. Mas o que eu faço de verdade é me preocupar com a prosperidade das pessoas que estão ao meu redor. Então, meus amigos, meu pai, meus filhos, agora as minhas 2 netas, né, a neta enteada e a Amora, eu estou muito preocupado em tentar fazer com que essa galera, sabe, assim, amigos da minha filha, as bandas que eu admiro, Marina Sena, Lamparina, eu fico assim o dia inteiro pensando em coisas que eu posso fazer para essa molecada, para essa turma olhar e falar assim, tá aí um caminho para eu seguir, sabe? Legal. Eu não sei se isso é guia, é uma coisa meio holística de falar, né? Mas eu acho bonito isso. Mas aí, eu queria trazer a sua história, que a gente sabe que é uma história muito de transformação, mas antes de surgir o Gustavo Ziller escalador, já existia um Gustavo Ziller super ligado à cultura de Belo Horizonte, Sim. Uma pessoa que escolheu morar aqui, que escolheu fazer de BH um lugar. Então, eu acho que eu prefiro que você conte a sua história do jeito que você prefere contar. Tá, entendi. Eu nasci em BH, mas muito cedo saí daqui. Ah, tá. Né? Eu fui morar em Salvador com meus pais. Meu pai era representante comercial e sempre foi um cara que se arriscava. Então recebia a proposta de mudar para montar escritórios de negócios em outros estados, ele ia. Então, ele já tinha uma alma nômade, então? Já tinha uma alma nômade, Entendi. ele e mamãe. E mamãe, nossa, mamãe era incrível. É incrível, né? E aí a gente foi para Salvador, moramos lá 2 anos, moramos um pouquinho no Rio, uns 6 meses, e eu morei 6 anos em Belém. Então eu fui alfabetizado em Belém, e toda a minha infância, é importante que a gente lembra de cores, de gostos, de texturas e tal, é a infância que eu passei no Pará. Gente, que incrível! Agora tá explicado, agora eu entendi tudo. É, isso aí. Quando eu conto essa história, entendi essa sua inquietação, ao mesmo tempo, né? Você tem um sotaque super mineiro. É verdade, né? Assim, a gente percebe você muito mineiro. Mas como assim esse cara tão... Porque você tem uma alma cosmopolita. Sim, né? total. Quando eu voltei de Belém, a gente ficou um cadinho em Belo Horizonte, aí eu formei na escola aqui, só que com Formou em comunicação. Eu formei em comunicação, mas antes da formação na faculdade, eu morei fora com a Paty. A gente se mudou para a Europa. A gente ficou entre a Itália e a Inglaterra. Aí voltamos, aí sim eu me formei e aí começamos os projetos todos. Depois a gente foi para São Paulo e agora eu estou em Belo Horizonte desde 2014. Por que eu conto essa história? De tudo que eu fiz, o que é o fio condutor? Cultura. Sim. Então mesmo nos momentos que eu estava, por exemplo, numa empresa de tecnologia, focado em desenvolvimento de aplicativos para celular.
todos os projetos que me encantavam eram projetos relacionados com cultura. Colocar a rádio lá, fazer um áudio rodar dentro de um streaming que na época não era nem 4G nem 5G, era ED, você lembra disso? Lembro. Primeira aplicação da Folha de São Paulo a gente que fez. Olha que aplicações de leitura do Grupo Folha a gente que fez. Então, eu ficava fascinado era isso, assim, na hora que tinha que fazer uma conexão entre um sistema de uma siderúrgica ou de uma mineradora com pagamento ou venda, a gente fazia porque a gente era muito bom nisso, mas esse tipo de projeto não me encantava. Mas então a questão, tem a cultura, essa alma nômade que proporciona essa cultura, né, essa visão de mundo e a inovação o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Acho que você tem disso também, eu já te conheço também um tempinho e a stalkeada... Às vezes não sei o que fazer com tudo isso. A stalkeada foi recíproca. Você sabe. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem, e você fala muito disso, eu não sei se o que eu vou falar vai tocar teu coração, mas assim, a gente tem uma preocupação de não nos tornarmos obsoletos para os nossos filhos. Sim. E você tem essa preocupação com o Fran também. Então, assim... De viver no nosso tempo, né? De não viver um tempo que já foi, né? E aí, nisso, e como eu tenho essa preocupação quase que me assombrando, eu sei que não vai acontecer, mas quase que me assombrando, aí eu procuro muita informação. Uhum. Eu colo nos eventos que eles estão, sabe? A Yara me chama, eu falo, pai, vai comigo lá, eu vou. Os eventos que Belo Horizonte proporciona hoje, eu acho que de fato a gente vive hoje numa Belo Horizonte muito mais legal do que a que eu produzia cultura na época, que a gente fazia festa, evento, show na cidade. Eu acho que a cidade hoje está muito mais preparada para isso. Então essa história me encanta muito. E aí é claro que quando você está nesse mundo de absorver como uma esponja esse tipo de coisa, a inovação bate na sua cara toda hora, né? Porque inovação não é tecnologia, inovação é uma forma de ver o mundo, né? E se eu te perguntar, com todo o mapa que constitui a sua vida, porque você roda muito o mundo, né? Quais são os seus lugares no mundo? Uns 3, vou te dar 3, assim. Que eu gosto de estar? Pode ser país? Ou você quer um lugar específico? Eu preferi lugar específico. Tá, é Belo Horizonte. Uhum. Eu de fato estou amando morar aqui, construir toda a minha história profissional para eu ficar aqui. Uhum. Né? Então BH eu acho que ela está no top 3. Um outro lugar que eu adoro e sempre que eu vou, parece que eu já vivi uma vida lá, é Londres. Londres é uma cidade que... Nossa, eu morei lá. Londres. Você tem que ir. Nossa, eu tenho medo até de não voltar. Toda vez que eu vou lá, eu acho que eu não vou voltar. Eu falo com a Paty, não vou voltar, não vou voltar. Eu tenho isso com Paris, assim, mas eu acho que Londres vai mexer muito comigo. Vai, tenho certeza. Uma cidade incrível. A gente tem grandes amigos lá, porque a gente morou lá um bom tempo, né? Então, é uma cidade que sempre que a gente vai, é uma coisa de outro mundo, assim. E uma outra cidade, especificamente no Brasil... que eu adoro, e aí eu vou te falar mais da região, é a Chapada Diamantina, na Bahia. Sim. Lençóis é a principal cidade de lá, mas eu destaco especificamente uma cidade que chama Igatu, então, praticamente um vilarejo. Foi fundado por garimpeiros. E Igatu tem o mesmo clima, tempo e paisagem de 50 anos atrás, sabe? De 80 anos atrás. Parece uma viagem no tempo, então. Parece uma viagem no tempo. E lá é um lugar que eu fui a primeira vez recentemente e já voltei 4 vezes. Que legal. Estou conectado lá de uma forma incrível. E no Fundo do Poço, você já esteve várias vezes? Esse lugar mais visitado do mundo? Eu já estive algumas vezes. Então conta a sua história, que eu acho que é importante que quem está assistindo a gente conheça a sua história, como que o Gustavo Ziller, com toda essa bagagem, se transformou num... É escalador que a gente fala? Escalador. É chique, né, escalador? Escalador é chique, diferente, né? de alpinista social, tá, gente? Bom, a gente está num túnel maravilhoso aqui em Belo Horizonte, que é um lugar que você já conhecia, eu não conhecia. E eu tenho uma frase, depois que eu escrevi um livro sobre o Fundo do Poço, eu tenho uma frase que eu digo, que eu não pus essa frase no livro, mas foi a minha elaboração.
O fundo do poço, na verdade, ele é um túnel. Se você não entra, você não sai. Perfeito. Ou seja, a gente precisa elaborar os nossos lutos. Isso para mim é fundamental. Perfeito. Eu tenho medo de gente que não elabora seus lutos. E aí, eu queria que você contasse a sua história, que é extremamente inspiradora. Como que você se transformou no Gustavo Escalador? Eu acho que tem alguns lutos que a gente entra por desleixo nosso. Sim. Esses eu costumo falar hoje que a gente precisa trabalhar para não deixar ele chegar. Entendi. Tem outros que a gente entra porque tem que passar mesmo pelo processo, Sim. né? E aí tem duas formas assim que eu hoje olho o que aconteceu comigo, sabe, Cris? Eu tive, com 37 anos, eu tive um desmaio no trânsito de São Paulo, uma cidade que você gosta muito. Morava lá, a gente já morava lá há 5 anos, e aí, dirigindo meu carro na ponte da cidade Jardim, eu comecei a passar mal e desmaiei. Você estava sozinho? Estava sozinho. E eu tinha ligado para a Paty antes, eu estava indo para casa e eu perguntei para ela, preciso de alguma coisa? Ela, não, pode vir, eu estou esperando aqui. E aí nunca fui, né? Acordei no hospital com ela. Nossa. Mas o que acontece é o seguinte, esse tipo de situação é uma situação que você escolheu estar nela. Sim. E a gente sabe que vai dar errado, a gente sabe que a gente está numa vida que não é a vida que você quer, a gente sabe que a gente está com exame de sangue todo errado, acima do peso, a saúde não está boa, porque hoje também eu percebo que estar acima do peso significa nada, né? Assim, a saúde não está boa. Sim. Né? E aí o que aconteceu? O fato de eu entender que eu passei por isso, por uma escolha, mesmo que inconsciente, é uma coisa que hoje eu falo para todos os meus amigos e para filho, para você. Sim, tem duas formas de a gente mudar. A primeira é tomar esse murro na cara, a outra é porque a gente quer. A mais fácil é tomar o murro na cara. A dor é a mais fácil, por mais que você tenha dor, entendeu? Você virar e falar assim, ó, eu vou mudar hoje, a partir de amanhã eu não como mais açúcar. Nossa, isso é difícil demais. E mudar de uma hora para outra também é mais difícil, mas você acha que isso fez com que você mudasse de uma hora para outra? Sim. Mas você teve que fazer uma construção depois disso. Foi uma construção, mas eu não tinha escolha. Especificamente, alguns exames que eu fiz no hospital apontavam, estava com 37 anos. Nós estamos falando muito de muito novo. A gente já tinha uma família, né? Morava em São Paulo, eu tinha uma responsabilidade com a empresa. A gente tinha mais de 100 funcionários. Então que empresa que você tinha? Era empresa de tecnologia. A gente montava aqueles Sim. aplicativos que eu te contei. Então, essa história que a gente tem, assim, lidar com uma situação de quase morte é uma ruptura. Aí a ruptura, você precisa viver o luto. Sim. Né? E aí, eu lembro na época, assim, eu acho que eu nunca falei muito sobre isso, mas sua energia merece essa história. Ele vai dar um furo aqui, gente, eu sabia. Não, na época eu ficava assim, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? A gente sempre acha, né, o que eu fiz de errado para merecer isso, né? E aí você tem aquela história da culpa cristã que vai te acompanhando, Sim. que você acha que é uma coisa, né, divina, uma coisa que foi escolhido para você. Aí, pô, será que eu tô educando e escolarizando meus filhos da forma certa? Será que eu tô dando a atenção correta para a Paty? E eu tive todo esse processo de questionamento e entrar nessa paranoia do questionamento. Mas quando o negócio começou a ficar muito sério, de paranoia, que pode te colocar de fato numa situação, inclusive de depressão um pouco mais séria, aí eu tive muita ajuda de gente do meu lado, né? A Patrícia foi uma delas, meus filhos, um amigo meu que é o Caio Vilela, o Jota, a gente estava falando da Chapada Diamantina, o Jota que morou na Chapada Diamantina há muito tempo. Aí essa turma virou e falou assim, não, você não vai por esse caminho aí não, vem pra cá e vamos comigo ali. Foi quando eu fui pro Nepal a primeira vez, fazer um trekking no lugar que chama Santuário Annapurna. Esse lugar conectou comigo de um jeito que eu falei, eu quero isso aqui mais um pouco na minha vida. E foi uma ideia sua? Foi uma ideia coletiva. Foi uma ideia coletiva. O Caio deu toque de eu fazer o trekking ao campo base do Everest. Eu estava a fim de fazer, aí eu ia com o Jota, aí o Jota não pôde guiar, o Caio não pôde guiar, aí a turma que ia não se formou, né, o grupo não se juntou. Só que eu falei, cara, eu estou disponível, eu estou precisando fazer isso. Eu já comprei essa ideia, já agora comprei eu vou. essa ideia. Aí eles me mandaram para o Annapurna. Falaram assim, olha, vai para o Annapurna, que é um pouco mais baixo, você vai ter uma altitude média um pouquinho mais baixa que o Everest, e como você vai sozinho, vai dar certo, porque você não vai viver um Everest que você está numa altitude média acima de 4.500 metros praticamente o tempo inteiro, né? E aí eu fui, nossa, mas foi muito transformador. Viajar sozinho é legal, hein?
Mas você teve que se preparar para ir? Me preparei. Aham. Quando eu saí do hospital, eu tive esse desmaio no trânsito em maio de 2012. Aham. Tá? Foi um mês e pouquinho antes do meu aniversário de 38 atrás. anos. 11 anos atrás. Que dia que é seu aniversário, Didi? 8 de julho. 8 Eu de sou julho, tá canceriano. chegando. Aham. É. E aí eu comecei a elaborar essa viagem no mês de junho, julho. No dia do meu aniversário eu lembro que eu cheguei pra Paty e falei assim, eu vou fazer isso, você apoia? Ela falou, apoio demais se você mudar a tua rotina, né? Porque do jeito que você tá aqui... Não é só fazer essa viagem e voltar para a mesma vida de antes, né? É isso aí. Do jeito que você tá aqui, você nem vai conseguir ir, né? Aí foi quando eu mudei. Em 7 meses, eu consegui fazer coisas que eu não tinha feito em 6 anos de São Paulo. Entendi. Por isso que eu acho que é uma escolha nossa. Uhum. É a gente que escolhe não ter tempo, é a gente que escolhe não ir na festa junina do filho, é a gente que escolhe não dar um beijo de bom dia, a gente escolhe não falar eu te amo. É a gente que escolhe tudo, entendeu? Também acho. E vai machucando a gente até um dia que o cara desmaia no trânsito, entendeu? É. Ou às vezes vai machucando um filho que vira uma grande mágoa, que é uma mágoa enorme que depois não tem como cuidar resgatar, dela, né? É. Porque são vários buracos aí que a gente pode fazer sem perceber, Sim. né? E aí você foi pro Nepal. Fui pro Nepal e o Nepal foi um renascimento. Eu acho que a gente tem várias mortes em vida, né? Então o Nepal foi mais uma morte que eu tive, assim. Eu cheguei lá e falei, não, morri, vou renascer daqui. E aí, quando eu voltei, eu escrevi um livro, meu primeiro livro, chama Escalando Sonhos. Esse livro está esgotado, preciso até reeditá-lo. E o último capítulo eu escrevi esse livro para os meninos, para Joana, para Yara e para o Matheus. Falei, ó, aqui está a história do que vocês não devem fazer e como que eu resolvi a história, sabe? Os eu pais lembro também direitinho. podem ser exemplos pelo que fizeram que não foi legal, Total, né? total. E aí, o último capítulo do livro é o roteiro da minha série de TV. Eu sou formado em comunicação, em publicidade e eu sou roteirista. Eu adoro escrever, né? Então eu escrevi esse roteiro. Aí botei a pastinha debaixo do braço, coisa que eu já fazia na empresa. Rodei as televisões para falar, olha, você topa, você aprova esse roteiro aqui, esse argumento? Quer fazer comigo? E aí consegui aprovar e foi a partir do roteiro que o escalador surgiu, não foi o inverso. Entendi. Tanto que eu lembro uma reunião que eu tive para aprovação do projeto, que o Guilherme, o diretor do canal que aprovou, ele virou para mim e falou assim, ó, cara, achei linda a história que nós vamos contar de reconstrução do ser humano, maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas e aí, você começa quando? Eu falei, bom, me dá um ano para eu treinar agora que eu nunca subi montanha. Gente, que incrível. E aí eu fui treinar, entendeu? Aí Mas o escalador surgiu depois. Mas você sempre teve uma autoconfiança muito grande. Muito. Isso é uma coisa que já estava em você. Muito. Muito, e isso eu comecei a refletir muito sobre isso também, Cris. Outro dia eu li não sei se foi um meme, alguma coisa no Instagram, mas a frase era mais ou menos assim, não deixe a sua luz ofuscar quem você ama. Isso me deu um clique, porque eu sou uma pessoa muito autoconfiante. Sabe assim, para me derrubar, a pessoa não pode ser só traiçoeira, ela tem que ser maldosa. Porque eu não me abalo facilmente. E você não é ingênuo. Não sou ingênuo. Porque eu às vezes sou ingênua e eu já tô deixando de ser. Ah, legal. Isso é importante. Muito importante. Eu Esse quero tema muito depois tomar um café com você. A gente vai fazer isso. Eu sempre soube que você tinha muito para me ensinar, mas eu só confirmo isso. Que orgulho. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando, pô, será que eu sou essa pessoa para Paty? De vez em quando todo mundo entra nessas coisas, nessas reflexões. Claro. Porque são pequenas mortes que a gente tem. E quando a gente reflete sobre isso, eu falo assim, pô, pelo menos agora eu fiquei mais esperto. Então, eu sou tão autoconfiante e tão seguro das coisas que eu vou conseguir, que às vezes eu posso parecer um pouquinho falsa modéstia, arrogante. Isso incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas. Então, eu tomo cuidado. Porque assim, as coisas acontecem. Eu sou muito focado, assim, quando eu resolvo fazer as coisas, sabe? Isso é muito legal. Tanto que hoje eu sou atleta, né? Eu sou um profissional do esporte. Não, e hoje, se a gente pega uma foto sua, você tá mais jovem hoje do que você tava naquela época, né? Total. Isso é muito legal. É legal mesmo. Porque é literalmente um renascimento. Total, né? total. E, pô, eu sou avô com 48 anos, eu fico imaginando, a gente já imagina essas coisas, né? O que eu vou fazer com a Cel e com a Amora daqui 12 anos, né? Com 60. Ah, gente, sensacional. Nossa, vou levar elas para o campo base do Everest, vou levar elas não sei aonde, vamos fazer o Vale do Pati na Chapada, vamos
travessia Lapinha Tabuleiro. Eu quero ter saúde para fazer isso com elas, Claro, e vai né? ter. E vou ter. Porque você tem isso para que você seja escalador, você tem que ter uma atividade física constante. E isso mudou a sua vida, provavelmente. Mudou, Aí do tudo. caminho do mal para o caminho do bem, literalmente. isso aí. Quando você entra no caminho do bem, parece que isso vai se multiplicando, né? Eu percebo isso assim, como uma simples mudança de hábito, Total. né? E aí, eu vou te perguntar uma coisa. Eu acho que você, como homem, é uma raridade um homem pensar na vida como você pensou. Eu acho que os homens, em geral, não querem olhar para suas próprias vidas e pensarem na essência delas, em como você está levando suas relações. Entendi. Eu acho que você é uma pessoa que não é só autoconfiante, você lida bem com as suas emoções. Isso é desde sempre ou é depois do burnout? Ah, eu entendi. De fato, não é desde sempre. Depois do burnout, isso ficou mais óbvio para mim. Depois de 2020, da pandemia, isso ficou ainda mais óbvio para mim. E aí eu comecei a fazer uma busca mesmo, assim. Sempre gostei de terapia, voltei para terapia. Eu tenho um treinador de cérebro, uma pessoa que me treina para tomar decisões importantes na montanha. E acaba que você usa também para o dia a dia, né? Para a vida. Porque a vida é cheia de montanhas, né? Total. Mas eu ainda tomo umas porradas, viu, Cris? Eu ainda, assim, principalmente no mundo de hoje que a gente percebe o tanto que o patriarcado e o machismo influenciam negativamente no mundo, né? Eu ainda me vejo em umas situações que eu olho para trás e falo assim, puta, cara, eu fui esse cara. Mas eu acho que ninguém vê a Paty o tempo todo, mas ela deve ser uma figura extremamente importante para esse cara que você é. Muito, muito. Né? E aconteceu uma coisa agora que a gente teve eu e ela, todo ano a gente faz uma viagem que a gente pega o carro e vai embora para meio que falar de tudo. Abrir, discutir a relação, mas de uma forma muito construtiva. É uma convenção da empresa. Uma convenção da empresa. Reunião de conselho, né? A gente vai lá para sair. E eu entrei, quando a Amora nasceu, e durante toda a gravidez da Joana e tal, eu percebi uma coisa que a gente precisa mudar com urgência. E em breve eu tenho certeza que eu vou começar a falar sobre isso, porque eu estou amadurecendo a forma de falar, entendeu? Que é assim, Cris, a gravidez e o puerpério, por mais que você seja casada com um companheiro incrível, né? Eu me considero uma pessoa massa. Sim. Né? A Paty é uma pessoa massa. É um casal massa. É solitário demais para a mulher. Solitário. É um negócio que... A maternidade, de alguma forma, é solitária. Tem um ponto ali que você não consegue, né? É Mas impressionante. começando pela gravidez e pelo puerpério. É impressionante. E eu vi a gravidez da minha filha e vi isso acontecendo e eu pensei assim, cara, isso aconteceu com a Patrícia também. E eu não tive, você na não era época... aquele cara com aquela consciência. Olha que doideira. Eu não tive essa... até arrepio, essa... A palavra não é delicadeza, é a sensibilidade boa. Né? Aí eu vejo hoje de fora, assim, um avô, né, vendo a Joana e tal, eu falo assim, cara, essa sociedade nossa tem que mudar demais. Mudar demais. Mas o que eu acho mais bonito que você falou, assim, que tem uma coisa muito legal, é que você aceitou ajuda. Que eu acho que esse é o conceito da verdadeira força. Não dá para ser forte sem aceitar ajuda. E aceitar ajuda é um degrau de humildade. Sim. Porque tem gente que fica preso na própria arrogância, achando que a vida está pronta, que não tem outro jeito. E aí não permite que alguém bote um olhar ali para falar assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô vendo de fora, né? Quantos cumes você já fez os 7 cumes? Não, eu fiz, olha só, tem um que eu nunca fui, que é da Oceania. Fica na Papua Nova Guiné. Esse eu preciso ir. O Denali, que faz parte dos 7 cumes, é a montanha mais alta da América do Norte, eu já fui 2 vezes. No entanto, eu não passei pelo cume, eu não passei pelo topo. Entendi. Estou embarcando agora para a 3ª vez. Os outros 5... Que é o que você falou, peraí. Vou ir lá resolver esse trem aí tá meio total. tinhoso, mas o mineiro aqui vai resolver. Vou resolver. E os outros 5 eu já fui em todos, né? Kilimanjaro, Elbrus, Kilimanjaro na África, Elbrus na Rússia, Aconcagua na América do Sul, Everest na Ásia e o Vinson na Antártida. Nossa. Aí agora eu tô voltando pro Alasca, onde o Denali tá, e em breve, assim que a montanha permitir de novo, porque lá tá fechado, a gente vai pra Oceania. E aí vai faltar um. Nossa, que é a da Oceania. Só que ele tem um que nome, falta, que tem um nome lindo, chama Puncak Jaya, na língua deles. E é uma montanha bonita, de pedra, é uma escalada, big wall de escalada mesmo.
E eu vou fazer com a Yara, minha filha do meio, que é a escaladora. Sensacional, Vai ser eu fiquei incrível. sabendo disso, muito Vai ser legal. incrível. E a gente acabou esse bloco, a gente chegou ao cume da montanha desse bloco, mas agora a gente vai escalar o outro bloco daqui a pouco.